A paz do Senhor, amados juvenis, tudo bem? Estamos para mais uma aula, a nossa 7ª aula, a monarquia em Israel. Semana passada nós falamos sobre o tempo dos juízes, em especial falamos sobre Gideão, sobre Sansão e sobre Samuel. E hoje também falaremos ainda um pouquinho sobre Samuel e ele ungindo o primeiro rei de Israel e o segundo rei. Essa lição é uma lição muito importante que vai nos dar uma ideia de como funcionava toda a questão política de Israel. Então vamos lá. A monarquia em Israel. Constituí-vos, pois, agora rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Nós vamos ver então que Samuel ele é chamado pelo povo para que ele pudesse então levantar um rei para estar governando sobre todos eles. 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 a 10 e depois o versículo 18 é a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituímos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Versículo 8: Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedira um rei. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Nós vimos aqui algo interessante. O sacerdote Eli tinha os seus filhos e os seus filhos não seguiram os padrões bíblicos ou os padrões de Deus, os padrões do sacerdócio. Agora, nos deparamos com Samuel e também Samuel já avançado em idade e os seus filhos não estão preocupados em dar sequência ao legado que o pai está deixando. Então, por isso, uma das causas deles então estarem pedindo um rei. Mas é claro que eles queriam ter um rei visível, alguém que eles pudessem cobrar. Mas, por outro lado, sabiam dos livramentos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, houvera feito tanto na libertação do Egito como na travessia do Mar Vermelho, a entrada na Terra Prometida, mas ainda assim eles acharam que era um pouco, porque queriam mais. Então o Senhor fala com Samuel: Samuel, fica tranquilo, porque não é você que eles rejeitaram, eles têm rejeitado a mim. Quais são os 3 objetivos da nossa lição? Primeiro, mostrar a ascensão do trono dos 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Destacar os motivos de Davi ter sido o mais importante rei de Israel. Descreveu o estabelecimento de Jerusalém como capital política e religiosa da nação. Vamos lá. O povo pede um rei. Israel deixa o Senhor. Toda a nação de Israel andava dispersa espiritualmente quando estava sob as orientações do sumo sacerdote Eli, que era omisso com os erros dos seus filhos Hofni e Finéias. Neste período, uma mulher chamada Ana, ela vai orar ao Senhor por um filho, e na sua oração ela fala: Senhor, se o Senhor me dando o filho, eu vou entregar esse filho ao Senhor.
E de fato, ela vai ter um filho e ela vai entregar ao Senhor. E esse filho que ela tem se chama Samuel. Samuel vai estar servindo a Eli já desde a sua tenra idade. Aproximadamente 7, 8 anos, ele já estava lá aprendendo acerca das coisas do Senhor nosso Deus. Esse menino cresce e com a morte dos filhos de Eli e a morte de Eli, Samuel já está em uma idade que podia estar assumindo o sumo sacerdócio da nação. Então isso vai acontecer. Deus atendeu o seu pedido e Ana cumpriu o voto. Este menino que veio a nascer é Samuel, sacerdote, juiz e profeta. É um dos poucos que tiveram um tríplice ministério: sacerdote, juiz e profeta. Jesus, no caso, rei, sumo sacerdote e profeta. Entendeu? Então, é isso aí. Jesus não foi juiz, Jesus foi rei. Jesus é rei, na verdade. Rei, sacerdote e profeta. E Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Transição na forma de governo. Após a morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos, Samuel passou a ser a autoridade máxima do povo. Até então Israel vivia na forma de governo chamada teocracia. O que é a teocracia? Teo já dá uma ideia de Deus, né? E cracia, né? Democracia, a questão do povo, quando o povo governa. Teocracia, quando Deus governa. Tem agora a monarquia. Por quê? Eles querem ter um rei, eles querem ver o rei, eles querem tocar no rei, eles querem aplaudir o seu rei. Então, Samuel vai ser o responsável de fazer esta transição. Samuel passou a ser a autoridade máxima do povo. Até então, Israel vivia de forma de governo teocrática, ou seja, estava somente sob a orientação do governo de Deus, até que Samuel envelheceu. E isso é interessante, porque todos nós também envelheceremos, todos nós deixaremos de ocupar as primeiras posições, nós vamos envelhecer e vamos morrer. Se o Senhor não vier no arrebatamento nos levar, nós iremos todos passarmos pela morte. E com Samuel não seria diferente, sendo um homem muito importante para todo Israel, mas, diz o texto, ele não estava idoso, ele não estava na terceira idade ou na melhor idade. Diz o texto que Samuel era velho. A sua idade, embora muita experiência, mas ele não conseguiu manter os seus filhos no caminho. Seus filhos não seguiam os seus caminhos e o povo pediu um rei como tinha as outras nações. Então Samuel, por meio, ele vai orar ao Senhor, vai falar com o Senhor, e o Senhor vai explicar os direitos de um rei. O Senhor vai falar com Samuel, fala para ele o seguinte: hoje quem governa sou eu. O que eu peço a eles? Nada, a não ser que me sirvam, que me adorem, que levem à frente o meu nome, que sejam fiel a mim. Mas o Senhor nunca exigiu nada. Mas quando eles tiverem um rei, o desejo deles não serão deles. O que eles produzirem não serão para eles. Tudo vai ser para o rei. E para o povo sobra o quê? A mínima parte. Assim é a monarquia. O governo fica com tudo e os súditos têm os seus direitos, sim, com certeza. Mas, por outro lado, vive não daquilo que ele produziu na sua totalidade. Porque ele vai ter que pagar duros impostos àquele que está governando. Em se falando de imposto, o Brasil sabe muito bem, nós os brasileiros sabemos muito bem o que é pagar imposto, não é verdade? E olha que nem é rei, olha que aqui é democracia. O primeiro rei de Israel, o rei escolhido pelo povo. No pedido de um rei ficava claro que o povo queria imitar as nações vizinhas, inclusive quanto às características físicas de seus governantes. E no meio do povo de Israel, Saul era o mais alto e sobressaía de todo o povo de ombro para cima. Vamos dizer assim, se a média do povo naquela época
era ter 1,70 m, Saul, perdão, tinha 1,95 m, 2 metros. Então ele sobressaía. Quem olhava Saul com folga, porque era um homem grande, era um jovem bonito, grande, e eles ficaram então assim apaixonados com aquela situação, e eles veem então em Saul a condição de ser o rei excelente por sua força, por sua estatura, seria um grande rei. Mas nós vamos ver aqui, embora o pedido seja do povo, mas nós vamos entender que toda autoridade constituída, ela vem de Deus. Toda autoridade constituída. Então com Saul não foi diferente. O povo pediu, mas Deus permitiu que fosse Saul. E vale a pena destacar que os primeiros anos de Saul não foram ruins. Saul vai se perder lá para o final do seu reinado. Por quê? Porque quis fazer o que era para o sacerdote Samuel fazer. Ele quis sacrificar, não obedeceu quando a ordem era exterminar tudo. Ele quis poupar o rei, quis poupar as vacas. E o interessante que você falar para uma pessoa fica quieta, ela vai até ficar. Agora você conseguir dizer para as vaquinhas, vaquinha, você não canta agora não, fica quietinha. Foi impossível. Então Samuel vai descobrir isso aí, essa fraqueza de Saul, e por isso ele vai dizer: Saul, olha, Deus rejeitou, Deus ia confirmar o seu reino, mas devido à sua desobediência, Deus rejeitou você. Vale aqui a pena abrir um parênteses, eu abro e já logo fecho, porque a gente sempre esquece de fechar. Mas no parênteses que eu abro é o seguinte: Deus o rejeitou como rei. Deus não rejeitou nem como servo, nem como filho, e nem como alguém que ia habitar em Israel. Não. Ele poderia deixar o reinado, mas continuar sendo uma pessoa abençoada pelo Senhor. Porém, nós vamos ver que não é isso que vai acontecer. Quando ele ouve essa palavra, ele vai ser possuído por um espírito muito ruim, um espírito muito perverso, que inclusive vai levá-lo a cometer um ato terrível contra a sua própria vida. Eu já estou adiantando aqui porque a história de Saul se resume nisso: um homem bom, um homem que até profetizou no início, mas depois se perdeu. Por quê? Porque não quis obedecer à palavra do Senhor nosso Deus. Deus disse para ele, por intermédio de Samuel: fica para que haja o sacrifício e você vá à guerra e conquiste a guerra. O que ele faz? Samuel atrasou um pouquinho, ele mesmo sacrificou. Mas não era para rei sacrificar. Rei não tem que sacrificar, rei tem que reinar. Mas ele não entendeu dessa forma. Infelizmente, o prejuízo estava formado. O prejuízo na vida de Saul estava formado. No 2 diz: Saul é rejeitado. Diz assim: para piorar, Saul também desobedeceu a Samuel ao não esperá-lo para o sacrifício antes da batalha contra os filisteus. Saul, por não ser sacerdote, não poderia oferecer sacrifício. Foi o que eu comentei com os irmãos agorinha. Foi neste contexto que Samuel disse que o Senhor já estava buscando para si um homem segundo o seu coração. É claro que Samuel não falou para Saul: Saul, olha, Deus está buscando um homem segundo o seu coração. Não. Samuel vai registrar isso nas Escrituras. E esse homem que vai ser segundo o coração de Deus, nós sabemos quem é. Saul tinha tudo para ser o homem também usado por Deus, que tivesse experiências profundas com Deus. Mas, infelizmente, ele se deixou levar por, quem sabe, pela glória de algumas vitórias, pela grandeza de algumas vitórias. E isso é muito perigoso. O 3 diz: o maior rei de Israel, o rei escolhido por Deus,
Davi surge na história de Israel quando Deus fala com Samuel que levantaria um novo rei para o lugar de Saul. Deus então envia Samuel para a casa de Jessé, porque ali ungiria um homem segundo o seu coração. Qual é a diferença de Davi para Saul? Os dois não são homens? Os dois não são falhos? Não podem falhar? Não podem cometer falha? Sim, é verdade. Todos nós podemos falhar, todos nós falhamos, todos nós cometemos falha. Mas o segredo está depois que a pessoa falha. Porque Saul, ele não se arrependeu das suas atitudes, mas Davi pecou, sim, cometeu um adultério, cometeu por causa do adultério um homicídio, mas ele se arrependeu de forma profunda, a ponto de fazer aquela oração lá no Salmo 51. Então nós vamos ver que há uma diferença, por isso que Deus vai dizer que Davi é segundo o seu coração, porque Davi era um homem que, mesmo cheio de falhas, cheio de defeito, mas ele vai ter um coração arrependido, além de ter um coração adorador. Na ocasião, Jessé apresenta todos os seus filhos, exceto Davi, que era o mais moço e apacentava as ovelhas do seu pai lá no pasto. Estava longe de casa. Davi, eu acredito que nem todas as noites ele passava em casa. Ele estava, às vezes, lá, quem sabe até passando algumas noites com as ovelhas, cuidando das ovelhas, mas era algo que ele gostava de fazer. Davi tinha cheiro de ovelha. É o que nós precisamos hoje, pastores, também, é termos cheiros de ovelha. Porque tem pessoas que têm o nome de pastor, só o nome, porque apacentar não apacenta nada, não faz nada, não ajuda, não colabora. E tem muitos que ainda usam o nome de pastor só para atrapalhar o ministério pastoral da igreja na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então nós vamos ver que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vai olhar os filhos de Jessé e ele vai se deparar com aqueles homens também fortes que já estavam preparados para a guerra, já eram jovens que já estavam preparados para ir guerrear. Inclusive, quando Davi vai vencer a Golias, eles estão lá naquela guerra. Só que não estão lá, mas não têm coragem de levantar a espada e dizer: não, Saul, eu vou lutar contra Golias. Cadê a coragem? Mas quando Samuel chega na casa de Jessé e olha aqueles homens, aqueles jovens, o primeiro que ele vê, ele fala: é esse. Por quê? Você lembram o que eu disse atrás? Saul era um homem alto, grande. Então Samuel foi também assim, foi pela aparência. Só que Deus vai dizer para Samuel: Samuel, eu não sou igual a vocês. Eu não escolho pela aparência. Deus procura escolher alguém, irmãos, por aquilo que ele está produzindo, mas principalmente o seu lado espiritual, por dentro. Deus olha cada um por dentro e não simplesmente as atitudes externas, porque de repente tem um corpão grande e bonito, mas o cérebro é mínimo, é menor do que um grão de mostarda. Então não tem nada que se aproveite. Então o Senhor está dizendo: Samuel, esse não. Passaram-se todos os filhos, até que Samuel vai falar para Jessé: Jessé, acabaram-se os jovens? Jessé se lembra: não acabou não, tem o menor que está lá no campo. Samuel fala: então nós só iremos nos assentar à mesa quando esse menor chegar. E quando Davi chega, Davi é mandado chamar. Imagine um daqueles filhos grandes, fortes, tendo que ir lá no campo buscar o menor para poder vir participar da janta, participar do café, participar da tarde de adoração com o nosso irmão Samuel. Isso aconteceu. Isso de fato aconteceu. Nós vamos ver então que quando Davi chega, logo Deus diz: é esse aí, Samuel, pode ungir, porque esse aí é que eu tenho escolhido para governar sobre Israel.
As diferenças entre Saul e Davi. Ainda durante o reinado de Saul, Davi começou a se destacar perante toda a nação por suas qualidades e principalmente por seu coração sempre voltado para o Senhor. Davi, além de ser alguém que tinha estratégia, alguém que tinha comunhão com Deus, ele buscava também ser simpático com o povo. E com isso, ele conquistava o povo e aquelas pessoas cantavam até louvores, né? Glorificando a Deus pela vida de Davi, pelas conquistas que Davi estava tendo após a grande conquista da sua vida, que foi a morte daquele gigante. Um menino, um filhotinho, diante de um gigante. Mas aquele gigante tombou por causa da glória de Deus, que vai revestir a vida do pequeno Davi. Nós vamos ver aqui então que Saul se afastara cada vez mais de Deus. Suas ações fizeram com que o seu reinado ruísse até que ele se matou numa batalha. Ele vai para a guerra e quando ele chega na guerra, ele é ferido na guerra, mas ele ainda está vivo. E ele pede então para que o seu pajem de armas o mate, mas eu não posso fazer isso. Então tudo indica que ele mesmo tirou a sua própria vida com a sua própria espada. Davi, todavia, sempre buscava agradar ao Senhor. E após uma árdua jornada de sobrevivência, fugido de Saul, iniciou seu reinado, primeiro sobre a tribo de Judá, residindo em Hebrom por 7 anos. E depois desse período, Davi, enfim, assumiu o trono sobre todo Israel. Ele reina em Judá e depois ele vai ser aclamado rei lá em Jerusalém, né, em Israel. Deus prospera o reinado de Davi. Davi se esforçou muito como rei e foi tão bem sucedido que em um período inferior a 10 anos, a morte do rei Saul expandiu o reino desde o Egito até o Golfo da Acaba. Foi um grande líder, estrategista, que soube influenciar guerreiros e por meio de companheirismo e diplomacia, conquistas militares e, sobretudo, por sua constante dependência do Senhor, tornou-se o maior rei que Israel já teve. O maior rei da história de Israel foi o rei Davi. Outros personagens vieram como bons libertadores, como pessoas maravilhosas, mas rei como Davi não teve mesmo. Por quê? Porque não tinha outro segundo o coração de Deus. Davi, nesse quesito, ele foi único. Fato interessante é que a cidade de Jerusalém é a mesma cidade de Salém, citada em Gênesis, que tinha por rei Melquisedeque, o qual abençoou o patriarca. Então, Davi, quando ele reina em todo Israel, ele vem para Jebus. Jebus é o quê? É a cidade que vai dar o nome de Jerusalém. Ele conquista Jebus e, ao conquistar Jebus, ele coloca o nome da cidade, Jeru, porque ela já era Salém, né? Cidade de paz. Então ele bota Jerusalém, na nossa pronúncia. Então ele vai colocar esse nome e essa cidade, essa capital vai fazer a diferença. Se não me foge a memória, a capital Jerusalém, ela deve estar hoje, pode ser que eu fale até alguma coisa aqui um pouquinho fora, mas ela deve estar com 3020 anos, por aí assim. Porque há bem pouco tempo atrás a capital Jerusalém fez 3.000 anos, imagine bem, 3.000 anos, quase seis vezes mais, né? 6 vezes mais o que tem o nosso Brasil. Então nós vamos ver que Jerusalém é uma capital fantástica
E até hoje, né, a gente sabe de tudo que acontece, que não vale a pena nós pontilharmos aqui nesse vídeo. Mas Jerusalém foi a grande capital, inclusive erguida em um lugar estratégico para a época. Hoje não porque hoje tem aviões, hoje tem drones, enfim, tem tantas coisas de guerra que para chegar em Jerusalém não tem problema algum. Mas na época, para chegar em Jerusalém era muito difícil ultrapassar as barreiras, porque ela estava situada sobre montes, então era fácil ter uma visão privilegiada de quem estava se aproximando, era fácil observar desta forma. Contra centro político e religioso da nação, Jerusalém era uma cidade estratégica, pois estava numa posição central elevada e menos vulnerável a ataques externos, fora tomada por Davi ante os jebuseus. Eu já falei sobre isso, né? Davi vai conquistar Jebus e ao conquistar vai colocar o nome Jerusalém, a grande cidade, a cidade de Davi, cidade esta que vai matar, cidade esta que vai permitir que o seu grande rei, o seu rei maior, o seu rei por excelência seja morto, seja julgado nela e seja morto fora dos seus muros, seja morto fora das suas portas. Quem é ele? Eu falo de quem? Eu falo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus vai dizer que, em um determinado momento da sua caminhada, ele vai dizer que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. E ele vai dizer isso estando em Israel, estando em Jerusalém. E ele vai dizer por quê? Porque Jerusalém era a casa de quem? Jerusalém era a casa de Davi, a casa do seu pai, a casa do seu avô. Então ele está dizendo, na casa do meu avô, eu como sangue real, eu sou desprezado por eles. Mas não tem problema não, né? Se não querem me receber hoje, um dia eles irão ver de fato quem sou eu. Então Jerusalém foi muito importante na vida do povo de Deus como é hoje. Inclusive nós, os crentes, os servos do Senhor Jesus, nós aguardamos a nova Jerusalém, que vem de Deus, adereçada, preparada para a sua igreja, a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Obrigado a você que tem estado comigo assistindo as nossas aulas, os nossos vídeos. Vocês têm sido bênção para o nosso canal. Que a boa mão do Altíssimo seja sobre ti e o milagre aconteça. E eu lhe convido a vir comigo, acionar as notificações, inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, também postar os seus comentários e uma coisa, não esquece de dar o seu joinha, o seu gostei, como diz o meu filho Cauê. A nossa introdução diz assim: nesta lição compreendemos um pouco mais sobre a formação da monarquia em Israel e como Davi, esquecido por seu pai, que o via apenas como menino, foi lembrado por Deus sendo escolhido como rei. Portanto, não desanime se alguém estiver desdenhando de você. Saiba que Deus tudo vê e está no controle. Espere o tempo dele, mantendo-se fiel, porque na hora certa, tal como Davi, você verá o poderoso agir do Senhor em sua história. Você acredita? Tome posse, porque é bênção. Os reis mais importantes de Israel será a nossa próxima lição. E eu espero que será uma bênção tanto para mim quanto para você. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, lhe aguardo no nosso próximo vídeo. E não deixe também de dar uma espiadinha, dar uma olhadinha, ouvir um pouquinho, assistir um pouquinho o vídeo das demais lições. Já gravamos dos adultos, dos adolescentes, dos jovens e não deixe, você de compartilhar esse conteúdo. Que Deus te abençoe de forma especial, tá bom? Seja uma bênção na presença do Senhor.
Um forte abraço em nome de Jesus. Amém.